Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Saudades. Pois então, olha só, vamos para a nossa aula de quinta-feira. Eu organizei com slide para poder ver se melhora um pouquinho nossa situação, né? Então, nós temos aqui, vamos falar a respeito da sétimo ano, 16 de abril de 2020. Nós vamos falar sobre território, representações e análise, ok? Então, vamos falar sobre a escala. Então, nós vamos na página 348 e nós temos aí sobre a escala. A escala, ela vai informar a proporção da representação da Terra em que ela foi reduzida, a medida da escala, tá? Então, não dá para a gente colocar um papel gigantesco num estado ou então no planeta Terra inteiro e para poder colocar todos os dados que tem ali naquele lugar, né? Colocar um papel do tamanho de Anápolis para poder colocar ali onde você está, a sua casa, e assim vai. Não. Então, para poder você fazer com que esse espaço todo de Anápolis caiba dentro de um papel, nós temos que reduzir o tamanho de Anápolis. E aí, a quantidade de vezes que foi reduzido, você vai ter através da escala. Tá? Então, a cada centímetro no mapa equivale àquela quilometragem que está ali na escala. Então, deixa eu ver se fica mais fácil aqui. Eu colocar não, esse daqui não dá. Não, também não. Aprendendo a utilizar aqui. Então, essa região aqui, ó, da escala, aqui embaixo, ó, que ela está demonstrando, ó, certo? Então, nessa região aqui, essa escala aqui, ó, de 0 a 40 quilômetros, que ele está realmente demonstrando a questão da escala, tá bom? Então, nós temos aqui, essa escala, ela, a cada centímetro no mapa, a cada distância, essa distância exata aqui, nós temos 40 quilômetros, certo? Então, a cada centímetro, 40 quilômetros. A medida da escala, A, que é essa daqui, na página 348, ela é 40 quilômetros. Isso daí já é a resposta aqui na página 349, é a pergunta, tá, gente? Então, nós temos aí a resposta é 40 quilômetros. Então, letra A cada centímetro nós temos 40 quilômetros de distância. Certo? Então, passamos para B, o estado do Pará. O estado do Pará, nós temos, então, a cada centímetro tem 180 quilômetros. 180 quilômetros. Essa é a letra B. A medida da escala da letra B, 180 quilômetros. Lá no Pará e demais estados brasileiros, né? O Brasil todo. A escala do Brasil todo, que é a letra C, nós temos a cada centímetro, nós temos 360 quilômetros. Vocês vão observando que lá no primeiro mapa, na letra A, nós temos maior riqueza de detalhes. É para você observar mais coisas, mais linhas, né? Aqui está Belém, tem várias outras cidadezinhas, mais riquezas. Aqui tem o Rio, mais riquezas de detalhes. E a escala é, no caso aqui, ela é menor, né? E ela vai aumentando a escala e vai tendo menor riqueza de detalhes. Então, aqui vai ser 360 quilômetros a cada centímetro. E aí nós vamos pensar a respeito do Brasil no mundo, né? Todo mundo
e nós temos a cada centímetro 3.410 quilômetros. A cada 2 centímetros, nós temos 6.820 quilômetros. Então, a resposta nossa aí, a medida da escala da D, é a cada centímetro, nós temos 3.410 quilômetros. Ok? Acho que isso é bem tranquilo, né, de achar. E aí nós vamos para os povos indígenas. Ocupação do território brasileiro. A ocupação do território brasileiro, ele no livro de vocês, ele primeiro vai falar na página 350 sobre a ocupação desde quando Portugal veio para cá e tomou conta. E aí na página 351 que vai falar sobre os indígenas no Brasil. Então, como os índios estavam aqui antes do que os portugueses chegaram, né, do que a chegada dos portugueses, eu coloquei antes no slide, tá certo? Então, nós vamos falar sobre antes de 1500, como era a distribuição desse povo indígena aqui no Brasil, certo? Então, haviam entre 1 e 10 milhões de indígenas no Brasil. Então, é muita gente. 1 milhão de pessoas. É o tanto, mais ou menos, da cidade de Goiânia. Tem 1 milhão de habitantes. E aí nós temos em torno de uma cidade de Goiânia a 10 cidades de Goiânia, no caso tanto de São Paulo, de índios esparramados no Brasil inteiro. Mais ou menos isso, não se tem exatamente a quantidade de gente que tinha aqui, tá, gente? Esses índios, eles são divididos em 1.000 povos. São várias tribos indígenas diferentes esparramadas no Brasil. E eles têm diferenças linguísticas, de crenças, costumes, alimentação, as formas de se vestir, em quem eles acreditavam, a forma deles lidarem com a natureza, até mesmo a alimentação nesse sentido, por exemplo, os índios que moravam na região da Amazônia, eles vão comer muitas frutas, animais. Os índios que estão na parte do litoral vão comer muitos crustáceos, muitas frutos do mar, ok? Então, a alimentação é diferenciada, o costume e tudo mais. Então, eles viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Então, essa divisão territorial do Brasil no período que os índios estavam aqui, na nossa região, tá, gente? Isso não significa, por exemplo, que na região, por exemplo, lá do Uruguai e Paraguai, esse mesmo grupo indígena, na verdade, também estava lá, porque eles andavam, se locomoviam e viviam em toda essa região da América do Sul. Não só exatamente no Brasil. O que a gente tem de dado de estudo é o Brasil, mas nada impede que aqui embaixo também tinham esse mesmo grupo, andava aqui, como tem relatos de muitos que faziam isso, tá? E esses grupos, lembrando que eles eram nômades, então eles migravam, eles saíam de um lugar e iam para outro, mas eles tinham ali uma região específica onde eles andavam, certo? Uma hora ou outra, entravam em conflito, e a gente já falou a respeito disso em aulas anteriores. Em 2010, existiam apenas 818 mil índios no Brasil inteiro. Ou seja, é 0,42% da população brasileira. Gente, esses índios foram massacrados. A gente estudou a respeito disso, das formas que eles foram massacrados, principalmente por doenças, por várias situações aí complexas que aconteceram, né? De invasão de território, de pegar esses índios e mandar para outras regiões que não eram deles, e conflitos além das tribos, conflitos com os portugueses e espanhóis e várias outras que estavam aqui, ok? Então, nós vamos passar agora sobre a população, a ocupação do território brasileiro. Então, está na página 350, e ele está falando sobre a ocupação do território brasileiro a respeito de Portugal. Como que Portugal ocupou o território brasileiro? Então, nós vamos observar que eles se fixaram a parte do litoral. No século XVI, então nós temos uma ocupação no litoral. Então, na parte, principalmente no Nordeste
e nós temos principalmente as cidades de Olinda, Salvador e São Vicente. Ok? Vocês vão observar também que aqui ele tem o pau-brasil, a principal extração. Depois ele passa a ser a cana-de-açúcar e a pecuária. Tá? Então, essas são as principais atividades nesse período aí, nessa região do litoral brasileiro. Tá? E aí nós passamos, então, não foi descoberto ouro no litoral brasileiro. O que acontece? Na região da América do Sul, na verdade, em que é da Espanha, a Espanha fez o quê? Encontrou ouro na hora que chegou ali no litoral, já encontrou ouro, né? E aí os incas, astecas, maias, eles eram povos fortes, só que estavam em declínio naquele período. Eles tinham enfrentado uma seca muito severa, muitas doenças, muita gente morreu. O que acontece? Esses povos acabam ficando do lado dos portugueses contra os outros povos que estavam ali contra eles, e acabam se dando mal, né? Mas esses povos ali, eles tinham ouro já. Então, a Espanha já parou ali, não teve o Tratado de Tordesilhas, eles não quiseram, na verdade, invadir o território. Essa linha aqui, ó, é o meridiano de Tordesilha, que é onde divide aqui a parte da região onde era Portugal e onde era da Espanha. Então a Espanha encontrou ouro, ficou quietinha no canto dela. Portugal não. Portugal não encontrou ouro no litoral. O que Portugal teve que fazer? Invadir o nosso território para ir em busca de ouro. Quando eles invadem o território, eles conseguem encontrar as primeiras jazidas de ouro. E aí, nisso, no século XVII. Então, a expansão do litoral, da ocupação das áreas para o interior da colônia, certo? Então, essa expansão, nós temos também da pecuária. Na Amazônia, nós temos as drogas do sertão, como cacau, urucum e vários outros alimentos, várias outras drogas do sertão que eles tinham ali nessa região e era utilizada os grandes temperos da época para poder, não existia geladeira, né? Eles precisavam conservar as carnes, os alimentos. E através do quê? Dos outros tipos de alimentos eram conservados pelas especiarias. Né? E aí o povo vai lá e usa caldo de quinoa hoje em dia. Olha só a situação. Aí, nessa situação, acho que deu para entender, né? Eles estavam na região do litoral e começaram a entrar para o país em busca de ouro, principalmente, e encontraram drogas do sertão, no caso, cacau, urucum e vários outros. Ok? Então, nós temos a expansão também da pecuária, da cana-de-açúcar e, principalmente, aí, questão de encontrar ouro, tá, gente? Vamos lá. Então, nós passamos o território brasileiro na ocupação do século XVIII, que está na página 351. E aí nós temos, no século XVIII, ouro. Encontra-se ouro realmente, e Portugal, ele adentra pra caramba dentro do país. Olha só, tá quase a divisão aí do que é hoje em dia o Brasil. Eles encontram, então, o ouro e começam a ter extração desse ouro, tá? E aí nós temos, continua tendo a pecuária, drogas do sertão, nós temos também o algodão sendo produzido aqui no Brasil, tá? Então, as Minas Gerais encontrado ouro, Mato Grosso e Goiás, principalmente. Ok? Então, a região aqui encontrado ouro. Ó, Vila Boa. Vila Boa é nossa Goiás velho. Né? Então, nós temos o século XIX e nessa ocupação do território brasileiro, no século XIX, nós temos o Brasil independente de Portugal. Então, esse Brasil independente de Portugal que deve ouro para Inglaterra, né? E aí Goiás começa a passar o ouro para Inglaterra para poder pagar a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, nós meio que financiamos realmente a primeira Revolução Industrial.
Vocês não ouviram falar isso ainda, vocês vão escutar isso depois. Tanto em história quanto em geografia, tá, gente? Não preocupa não. Estamos falando sobre ocupação do território brasileiro. Então, nós temos o café passa a ser produzido, o mate, chamate, e ele é produzido e exportado, tá, gente? Cacau, o fumo, algodão, ouro e diamante, drogas do sertão, borracha. Então, lá em Manaus, vocês vão observar que tem aqui uma mancha gigantesca aí, meio caramelo. Essa mancha aí, ó, essa região, ele está querendo dizer o quê? Que é uma região onde tinha a extração da borracha, tá? A cana-de-açúcar, né, o rosinha, cana-de-açúcar, e a pecuária onde está de verde. Então, Goiás, região de Mato Grosso do Sul, passa a ter, e até no Sul também, a parte da pecuária, tá, gente? Então, nós temos o café, a principal produção do Brasil passa a ser o café. Logo quando o Brasil passa a ter essa independência de Portugal, tá? O algodão, principalmente na região da Caatinga, e a borracha na Amazônia. Então, a organização atual do Brasil. Então, século XX, nós temos a industrialização e urbanização. Nessa industrialização, nós passamos até o êxodo rural. As pessoas saem das roças e vão morar nas cidades. Então, essas pessoas mudam a sua forma de se portar, de viver, e a gente já estudou um pouco sobre isso também, né? A respeito das vacinas, aumenta a quantidade de gente e assim por diante. Então, nós temos construção de Brasília, em que fez uma mudança gigantesca. Por quê? Quando você tem a capital na parte litorânea, que seja aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Então, São Paulo, sendo a capital, é litoral. O que acontece? Nessa parte aqui, qualquer outro país que entrasse em guerra com o Brasil, por exemplo, quisesse atingir, vai atingir o quê? A capital. Porque onde está o presidente? O presidente é a voz maior que toma conta de todo o território. É o presidente que diz se vai entrar na guerra ou não, como vai atacar, planejar e assim por diante. Então, tem-se uma visão de retirada dessa capital do Brasil, que ficava em área litorânea, para a região central do Brasil. A única forma de chegar a atingir o Brasil é através de avião na capital. Não tem como você chegar de barco aqui. Até chegar aqui já matou todo mundo, né? Nem que a gente atire pedras, a gente acaba com eles. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em estratégia de guerra, eles vão chegar com um monte de gente e invadir quilômetros, tipo, demorar 2, 3 dias de carro, dependendo do lugar onde eles pararem. Tipo, não dá, né? Então, é estratégico mudança da capital para cá. E você tem também a questão de levar uma mudança na visão do povo brasileiro. A população brasileira parar de ser uma população que ainda vê o exterior como algo lindo, perfeito e maravilhoso e que todo mundo tem que ser igual às pessoas que moram lá na França, todo mundo de vestidão e assim por diante. Não, a gente tem que ter a nossa própria constituição como população brasileira. Isso foi pensado em mudança de capital, ok? Isso faz muita diferença para Anápolis. Anápolis já existia nesse período. E Anápolis, tanto na construção de Goiânia quanto na construção de Brasília, foi fundamental para produzir material para a construção. Então, não existia estrada de trem que chegava em Goiânia, nem em Brasília, chegava assim em Anápolis. Tudo que ia para construir Goiânia ou Brasília chegou em Anápolis. Então, foi produzido, por exemplo, cerâmica. Tinha indústria de cerâmica aqui em Anápolis. E era produzido e era transportado para essas duas cidades, para construir as cidades, tanto Goiânia quanto Brasília, certo? E o eixo principal da nossa região, onde tem maior concentração de população em Goiás, é entre Goiânia, Anápolis e Brasília, certo? Então, desde a década de 1950, essa construção de Brasília aí vem modificando
todo o nosso território. Então, nós passamos para a organização do espaço brasileiro na atualidade. Então, atualmente, o que vai fazer com que o Brasil tenha industrialização, tenha transporte de mercadorias realmente, são as rodovias. Claro que não é o melhor meio de transporte que existe. O melhor meio de transporte que existe, na verdade, é hídrico, é água. A água, os rios, eles transportam com muito mais eficácia, muito mais barato, tá? Não tão rápido quanto um caminhão, mas eles transportam de uma forma mais eficaz porque é muita maior quantidade, tá? Você consegue armazenar de forma correta, não tem tanto roubo, perca, morte de pessoas nas rodovias, estraga as rodovias, não. Porque você está em região hídrica, você tem que manusear ali, ter um trato nos rios, certo? Ferrovia também é muito mais barato, só que o período que tinha de ferrovia aqui foi retirado para poder ter as rodovias, porque nós entramos, quando começou a construção aí das rodovias, foi bem no período em que Estados Unidos estava vendendo carro para caramba. Eles queriam vender carro para quem? Para gente, né? Então, começa-se a construção das rodovias, é o nosso maior meio de transporte no Brasil. Tá? Então, por isso, essa locomoção gigantesca das rodovias, mas essa malha viária, essa questão de várias rodovias para tudo quanto é lado no Brasil, vocês vão observar, e são as principais, tá, gente? Isso daí não é todas as rodovias. São as principais rodovias do Brasil. Olha a quantidade que tem, indo para o norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, a quantidade que tem aí. Anápolis, ela é tida como o trevo do Brasil. Anápolis você consegue ir para qualquer parte da região do Brasil inteiro, tanto norte, sul, leste, oeste e assim por diante. É muito massa, né? Nossa cidade é muito legal. E aí nós temos o século XX, século XXI, que é o nosso atual. Então, as ampliações das rodovias, integração do território, necessidade da indústria, principalmente, em que você tem indústria lá em Manaus e você precisa transportar essas mercadorias para a região centro-oeste ou sul, certo? E nós temos a agropecuária também, que ela vai ter principal função aí de modernização agrícola, tá? Então, a monocultura, as máquinas no campo, tudo isso vai modificar essa integração do nosso território brasileiro. Ok? Então, para casa vai ser a página 354 e 355. Então, é isso aí. E muito obrigada. Até amanhã, gente. Tchau.